Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Bruna do CR. Bem-vindos mais uma vez à nossa página, tá? Para quem não conhece a gente ainda ou acabou de chegar aqui nas nossas redes sociais, nós somos um conselho estudantil formado na Universidade Paulista Unip, no curso de Relações Internacionais. E nosso principal foco, né, é ajudar os estudantes da área a desenvolver suas habilidades, seja para o mercado de trabalho ou também para desenvolver em áreas que eles pretendem seguir futuramente. Como de costume, a gente traz, né, novidades e também entrevistas para diferenciar o conteúdo para vocês. E hoje a gente trouxe mais um conteúdo diferenciado, que seria uma entrevista com o nosso querido Rafael Martins, tá? Ele é professor, licenciado em História, e ele vai falar um pouquinho, debater com a gente aqui, um pouco de assuntos a respeito dos impactos históricos na atualidade. Então, bem-vindo, Rafa, ao CR, né? É um prazer poder falar com você hoje. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouco do seu histórico acadêmico. Pode ser? Pode ser. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Eu fiquei muito honrado, eu fiquei feliz de vocês me convidarem, né? Porque eu gosto de falar pouco, né? Gosto de sempre estar debatendo essas coisas de atualidade, essas coisas de história, né? É uma coisa que eu gosto bastante. E eu sou licenciado em História aqui na minha cidade, né? Eu tive como pesquisa que foi publicada numa revista aqui da minha cidade, a história do anarquismo na minha cidade. Então, meio que eu tenho como pesquisa o socialismo, as lutas, né, dos anarquistas aqui da minha cidade. E eu também trabalhei no museu aqui da minha cidade, trabalhei como assistente de pesquisa, ficava fazendo, né, processos de tombamento. E aí culminou que agora eu sou professor da Rede Estadual de São Paulo, vai fazer 1 ano e meio para 2 anos. Perfeito. Parabéns, Rafa. Obrigado. Então, hoje a gente vai conversar, vindo aí que você gosta bastante de falar sobre o assunto, né? Vindo aí com o que você trabalha. A gente teve recentemente uma entrevista com o Dalmo Viana, né? Que é um sociólogo e também um gestor público que tratou ali de falar com a gente a respeito sobre as manifestações públicas, né? Que estão acontecendo ao redor do mundo. E pegando esse gancho, né? Mesmo que a gente teve recentemente aqui no Brasil, né? Algumas manifestações contra o fascismo, além de algumas denúncias contra a ameaça à democracia, que tem sido muito frequente. Como que você acha, né, que o Brasil ele vai receber ou lidar, né, com o governo militar, como que lidar com uma ditadura militar como se fosse em 64? Você acha que nos dias de hoje a gente conseguiria lidar com isso? Como seriam os impactos? Você consegue dizer um pouquinho pra gente? É claro, eu acho engraçado que essas coisas nos assustam, né? Manifestações nos Estados Unidos, manifestações na Europa. Nossa, as pessoas estão derrubando estátua aqui no Brasil. Nossa, o que está acontecendo? A gente fica assustado, porque quando a gente estuda a história, é tudo muito longe, né? É sempre tipo, não, isso aí é coisa lá do começo do século XX. Isso aí é dos anos 80, né, gente? Já foi. E a gente acredita que a história ela é estática, que ela não muda, que ela não vai ser transformada, né? E quando não acontece uma transformação em muito tempo, né, um período de tempo mais longo, ela começa a cobrar. Então essas coisas começam a surgir e a gente fica assustado. Inclusive hoje, meus alunos, não, é o fim do mundo, o fim do mundo. Eu falei, gente, calma, isso é um processo natural da história, ela vai acontecendo os seus movimentos, né? E você falou aqui no Brasil, é muito preocupante mesmo, né? A gente tem as manifestações fascistas, né? Não existe mais, a gente não está mais especulando, né? Elas são fascistas, inclusive utilizaram bandeiras fascistas, né? Aí veio até se eu não me engano, a embaixada da Ucrânia, né? Falou, não, isso aí não tem nada a ver com fascismo, né? Isso daí é uma bandeira, nossa, tal. Tudo bem, mas por que um brasileiro está utilizando uma bandeira do século X da Ucrânia, né? Porque ele está celebrando o quê, né? Com aquela bandeira, mas tudo bem. Então, a gente teve essa reação, né, da democracia, até que foi até algo disperso, assim, não foi algo organizado pelos políticos, pelos partidos de esquerda, perdão, né? Foi algo mais assim, mas foi bem legal essa resposta. Mostrou que o povo brasileiro não vai aceitar, né, isso de novo, né? E você falou do golpe de 64, é assim, primeiro a gente precisa ver o que foi o golpe de 64 e por que ele existiu, né? Como ele nasce. Então, a gente volta no tempo. O golpe de 64 ele acontece no contexto de Guerra Fria, né, onde a gente tem duas potências ali, o mundo está bem polarizado, né? A gente tem de um lado a
União Soviética, do outro Estados Unidos, e os Estados Unidos, para, né, manter sua zona de influência aqui na América, já que ele perdeu Cuba, né, ele se preocupa e fala, opa, pera, a gente não pode deixar que isso aconteça de novo. Então ele vai, faz as suas intervenções com os movimentos aqui no Brasil, e a gente tem uma ditadura militar, que eu gosto de chamar, que é a ditadura empresarial militar, porque ela teve o apoio tanto dos empresários quanto dos militares, né? Foi meio que um consenso. Ó, esse cara não dá mais, a gente tira esse pessoal, colocamos os militares no poder, mas nós aqui, burguesia brasileira, a gente vai ajudar vocês. Já aqui, no ano de 2020, a gente tem uma mudança de técnicas, a gente tem o advento da internet, que você pode fortalecer as fake news. Aqui você tem outros tipos de mecanismo e outros tipos de coisas, né, que possam ser diferentes de 64. Eu acredito que assim, o Brasil ele não vai descambar para uma ditadura, porque a gente já está vendo os movimentos do STF aí caçando, né, esse pessoal, esse movimento, e o governo Bolsonaro enfraquecendo. A única coisa que ele pode fazer agora, que é o que ele faz sempre, fica lá falando um monte de coisa, que não vai respeitar isso, não vai respeitar aquilo, mas tá todo mundo da sua base aliada sendo preso, né? Mas isso, a ditadura hoje, ela seria de uma forma completamente diferente. Eu acredito que não teria nenhum aspecto de ditadura. Ela seria assim, vamos censurar professor X, a gente censura professor tal, a gente censura livro tal, ó, o MEC não compra mais esse tipo de livro, que é uma coisa que né, já estava acontecendo, não compra isso aqui, não compra aquilo lá, e ela vai de uma forma mais, né, como posso dizer, ela não vai ser tão violenta como foi a de 64, porque ela era um outro contexto, era um outro movimento. Então, essa ditadura brasileira, que seria agora, ela seria um pouco mais moderna, ela seria um pouco mais branda, né? Ela teria outros mecanismos que colocasse a gente numa questão de ditadura. Eu acredito que tinha até alguns teóricos chamando de ditadura 2.0, né? Porque na nossa cabeça a gente acha que vai ser igual. Não, não vai ser igual. Eles podem até se inspirar, né, naquela ditadura. Tanto é que tem um pensador que eu gosto muito, que ele fala, a história ela acontece duas vezes. A primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa, né? Então, ela não vai acontecer exatamente daquele modo. Vai ter outros aspectos, outros mecanismos. E eu acredito que nem ditadura a gente vai perceber que a gente está, né, numa ditadura. Perfeito, muito obrigada. Rafa, mais uma pergunta que eu tenho para você, né? Que a gente viu que você debateu com a gente agora, que não seria a mesma coisa, seria uma ditadura, então, 2.0, digamos assim, né? Exatamente. Digital, né? E um governo fascista, a gente também teria essa mesma mudança? Você acha que, como que isso, né, impactaria na nossa sociedade atual? Seria também a mesma ideia que essa ditadura, ou teria alguma coisa que permaneceria ou penduraria, né, dos séculos anteriores para cá? Continuaria a mesma coisa? Como que é? Eu acredito que na questão do governo fascista nós já o vivemos. Nós já estamos sob um governo fascista, né? Quando você tem um presidente que ataca abertamente minorias, que faz apologia a todo tipo de violência, né? Porque assim, as pessoas estão confundindo muito o que é fascismo, né? Inclusive, né, teve até um youtuber que soltou um vídeo um tanto polêmico, né, sobre o fascismo, e as pessoas elas estão confusas com essa ideia, né? O fascismo não necessariamente significa um Estado grande, não é isso. O fascismo, o que é o fascismo? Ele vai sempre pela via da violência, né? Você vai segurar o poder, você vai manter o poder para poucos, só que de uma forma violência, sem oposição, que é o que já acontece. O Bolsonaro, ele não governa para o Brasil, ele não governa para a nação brasileira, muito menos para o povo brasileiro. Ele governa para sua família, para a família Bolsonaro. Ele governa para o clã Bolsonaro. Inclusive, ele tira agendas oficiais para resolver questão do filho, não sei o que. Ele mexe em agendas, né, oficiais para cuidar de questão da família Bolsonaro. Então, nós já estamos num governo fascista, né, que tem apoio das grandes empresas armamentistas, óbvio, né? Inclusive, na reunião, né, ele falou uma coisa que era do Benito Mussolini. O Benito Mussolini que falou aquilo. Armar o povo, né, contra os tiranos. Isso é muito perigoso. Então, eu acredito assim, nós já estamos vivendo num governo fascista, né? Só que o brasileiro, historicamente, né, ele tem esse problema de revoltar ou de fazer qualquer coisa, né? Então, assim, a gente está tendo as respostas,
né? A gente tem essa questão do brasileiro confuso ainda nessa situação, né? Meu Deus, eu estou vivendo mesmo, não estou. E a gente também tem uma pandemia que atrapalha muito, né? Então a gente não pode tomar as ruas e ir para cima, porque eu acredito que é melhor a gente se proteger, né? Mas a questão do governo fascista, a gente já vive sim um governo fascista, é totalmente truculência, o aumento da morte das pessoas de periferia, né? Da população negra no Brasil, assim, tá um absurdo. É uma questão de extermínio. E eu vou um pouco mais além. O Bolsonaro, ele aposta no caos, né? Ele não quer pagar auxílio, não quer ajudar ninguém, e aí deixa as pessoas à própria sorte, deixa as pessoas à mercê. E se você não dá uma assistência de saúde, não dá uma assistência, a pessoa vai ter que voltar a trabalhar. Se ela volta a trabalhar, ela está correndo o risco de pegar o vírus, né? E essa pessoa que não tem condição nenhuma, a chance dela morrer é alta. Então isso para mim é uma política fascista de extermínio mesmo. O cara não está preocupado nem um pouquinho com a nação, nada de oficial assim, ele não está preocupado com nada. Aí o Queiroz foi preso nessa semana, pronto, acabou. Aí ele vira outro, agora ele está correndo atrás disso e daquilo. Então, lamentavelmente, eu afirmo que a gente está vendo sim um governo fascista. Mas o Brasil é muito melhor do que isso. A gente já superou situações dessa maneira e eu acredito que a gente vai sair disso. Né? Acredito que não estou falando de 2022, eu acho que antes a gente sai dessa situação horrível que a gente está passando. Perfeito, Rafa, muito obrigada. Pegando um gancho, né, nessa questão que você falou sobre o brasileiro, confundir um pouco o que é o de fato fascismo, ou ter, como você disse, né, um influenciador, youtuber que falou de uma certa forma. Você acha, né, mais um questionamento, assim, que surgiu de momento, mas você acha que o fato da gente não ter investimento em setores educacionais, que é uma coisa que acontece muito por parte do governo, influencia nesse geral? Influencia, né? O sucateamento da educação não é sem querer, é um projeto, né? Isso a gente vê como um projeto. A gente vê o desmonte da educação pública assim se arrastando, né? A gente começa tendo perdas de direitos lá dos anos 90 e começa a passar 2004, começa a chegar agora. Inclusive teve uma agora, a última, né, que o Dória ele tirou a aposentadoria dos professores, né? Foi um absurdo. Teve até o pessoal foi até lá na Lesp e tudo mais. E assim, esse projeto é para isso mesmo, né? Você sucateia a sua educação, você afasta o brasileiro que culturalmente ele já tem essa coisa do a gente tem aquela cultura do anti-intelectual, né? Mas você sabe isso, o cara é cheio de frescura, olha como é que o cara tá falando, que não sei o que. A gente já tem essa cultura, né, do anti-intelectual. E aí a massa, o povo brasileiro, sem educação, sem emprego, sem renda, você acha que ele vai estar se preocupando se o governo é fascista ou não? Ele quer comer, ele quer trabalhar, ele quer, né? Ele não quer deixar a família dele passando fome. Então o governo ele afasta as pessoas dessa situação e pior, né? A gente teve uma rede de fake news aí por muito tempo que fortalece isso, né? Fortaleceu essa questão, tipo, o seu professor mente, o seu professor é comunista, seu professor que não sei o quê. Isso acabou ficando na pessoa, então ela começa a rejeitar tudo que é um pouquinho mais profundo e aceita tudo que é mais raso, tudo que é simples, fácil, que é, né, a síntese do fascismo é essa. A via mais fácil, a via violenta. Então, não tá bom? Mata. Não gosto, então prende. É desse jeito. E aí, essa rede de fake news, né? E a gente. Travou? A rede de fake news que a gente teve, que foi fortalecendo esse papel, né, que ele foi reforçando, o seu professor é comunista, o professor é socialista, o MEC é não sei o que, eles querem te doutrinar, e você começou a esvaziar, a pessoa começou a acreditar no fake news, a pessoa começou a acreditar no WhatsApp, e parou de acreditar no seu professor, parou de acreditar em qualquer outro tipo de fonte confiável. E isso foi muito perigoso, porque você deixou a população imbecilizada, né, lá. Ela ficou ali, ela ficou a parte da sua realidade. Você descolou ela da realidade e é o que eu falei. Agora ela fica preocupada em se ela quer trabalhar, se ela quer comer, né? Então, o diálogo nesse momento é importante para você mostrar para a população que, olha, não é por esse caminho da violência, né? Não é por esse caminho do, esse aqui eu não gosto, prende, esse aqui eu não gosto, mata. É assim, ó, a gente vai resolver os problemas, né, da nação de uma outra forma, existe um outro caminho, né? Mas a educação aliada com esses fake news, não, com certeza contribui sim bastante, né?
Nossa, eu via alunos, assim, falando cada coisa que eu ficava assim, misericórdia, meu Deus, quem ensinou isso pra essa criança, né? Eu, nessa idade, nem isso falava, sei lá, eu tava fazendo outra coisa. Agora ele fala, assim, um absurdo, assim, que parece um projetinho de fascista. Você fica assim, misericórdia, rapaz, da onde que você... Né? Quem te ensinou isso? Onde você, né? Com quem você aprendeu isso? É complicado. Mas sim, isso fortaleceu. Falta de educação, mas essa rede massiva, né, de fake news contribui sim para o brasileiro médio se afastar e até a gente entender que ele perde um pouco da reação. Mas como eu falei na outra resposta, eu acredito que a gente é melhor que isso. Eu acredito que dá para superar sim. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. E, Rafa, pegando mais um gancho, né? Aproveitando, fazendo vários ganchos aqui, mas Fica à vontade. uma coisa que eu queria perguntar mesmo, tá? Eu como Bruna. E também uma pergunta que uma das nossas colaboradoras, a Cássia, que também gostaria de saber muito, e acredito que é uma curiosidade até para o pessoal que está assistindo a nossa entrevista, mas saber se você acredita que esses processos que a gente tem, que não só no Brasil, mas olhando a região da América Latina, né? A gente teve o nosso período de colonização e essas manifestações que tem aqui, a gente vê que em si são um pouco mais intensas, né? São um pouco mais violentas. Você acha que nosso processo de colonização colaborou para isso, na nossa estruturação dessa parte de ir, né, em busca, ou até a parte de ser um pouco mais violento para isso? Você pode juntar alguma coisa? Tem alguma explicação para isso? A luta política, ela é o DNA da América Latina, né? Desde o primeiro momento que os primeiros colonizadores pisaram aqui, a resistência na América Latina, essa luta violenta, né? A gente, já que você citou da América Latina, a gente pode pegar ali, né? O povo maia, né? Que foi um povo que lutou mesmo, assim, foi uma luta mesmo contra. Então, essa violência, esse modo agressivo, ele é o DNA da América Latina, porque aqui foi um lugar muito sofrido, um lugar muito explorado. E até na colônia mesmo, na colônia do Brasil, a gente teve, né, mais de 300 anos de escravidão. A gente conviveu com essa violência, com a barbárie por muito tempo. Então parece que a gente não consegue superar mesmo isso, esse enfrentamento. E parece até que não existe outra forma, né, da América Latina, né, crescer do que não tirar isso, né? Porque a gente tem os Estados Unidos que fica ali, sempre em cima, né? Ele fomentou golpes militares aqui na América Latina, em diversos países, e esses golpes militares, né, teve uma reação também violenta, as pessoas teve que ir para vias de fato, teve que ir para a luta armada mesmo, né, nos diversos países da América Latina, né? Então é nosso, é do nosso DNA, essa luta, essa violência, essa coisa, né? É até engraçado a gente comparar, né, os protestos, as manifestações, né? Aqui no Brasil parece que não tem acordo, né? Não tem assim conversa, né? É assim, não. Esse cara ele tá aqui ocupando espaço e acabou. Ele não vai me deixar, né? Ele não vai me dar espaço por conta disso, desse DNA, desse histórico, né, da colônia muito violento, porque eles não nos deram espaço para nada. Eles sempre agiram com a gente com a violência. Como é que eu vou falar para uma mãe, né, que, olha, o seu filho morreu com um tiro? Poxa, mas olha, você não pode pôr fogo nisso. Olha, você não pode fazer. Não tem como. Uma pessoa, a pessoa tá ali frustrada porque ela não consegue fazer nada, ela não se sente, né? Ela se sente impotente. Tipo, olha, as pessoas aqui estão morrendo, ó, as pessoas aqui estão passando fome. Vocês vão fazer o quê? Vocês não vão fazer nada? Então, o jeito que a gente encontrou e o jeito que a gente tem por conta, né, desse histórico que a gente viveu é a violência. A resposta é essa, né? Você falou certinho. O DNA da América Latina, né, a colônia brasileira, a conquista da América Latina, traz para os dias atuais essa luta, esse jeito, né? E até quando, eu não sei, né? Quando que a América Latina ela vai se tornar independente, livre? Aí eu não sei, acho que é muita luta mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Já ajuda a gente a entender bastante esse contexto. Um último tópico que a gente quer abordar aqui com você, que a gente já achou interessante e também, e foi uma curiosidade que trouxe, né, adiante aqui, a gente vê que por conta, né, do Covid, parece que a gente está muito centrado nas relações do número de mortos, no número de curados, mas tem muitas coisas acontecendo em paralelo, né? Então, durante os últimos anos, né, a gente viu as tensões entre os Estados Unidos e os outros países se intensificarem bastante, né? E a gente ficou naquela ânsia de esperar algum conflito acontecer ou não, se era possível acontecer um conflito ou não.
E teve mesmo a questão da Venezuela, né? Onde os Estados Unidos e a Rússia ameaçaram entrar nas vias, né? E no início desse ano mesmo, a gente tinha a investida americana no Irã, né? Além disso, nesse tempo de Covid, a gente teve algumas questões da Rússia que foram, assim, escaldantes, né? Nesse momento. E que a gente não estava tão em foco. Mas eu queria saber, baseando-se nisso, nesses conflitos que talvez estejam um pouco ofuscados por conta da pandemia, né? Que está acontecendo no geral. E também os conflitos que já vêm acontecendo nesses últimos anos. Você acha que teria a possibilidade de uma terceira guerra? Eu sei que no momento que a gente está vivendo, né? Que a pandemia está afetando a economia de vários países, não só no Brasil, mas de vários países por conta de tudo que está acontecendo, da maneira que está acontecendo, né? Mas tendo a crise iminente da forma que é, tem uma possibilidade tangível disso acontecer? Você acha que o mundo está preparado para... Preparado não, mas eu digo, receberia uma guerra? Você acha que há uma possibilidade ou isso está muito longe de acontecer? Que esses conflitos são pequenos, beirando mesmo só as bordas do centro? Certo. Essa questão geopolítica aí que envolve Rússia, mas também envolve China, né? Envolve Estados Unidos, né? O que está acontecendo no mundo é que a gente está tendo uma troca de hegemonia, né? E isso é natural, né? Isso aconteceu em Roma, Roma antiga, depois ruiu, aí depois a gente tem a hegemonia britânica no século XIX, depois ela troca de espaço com a hegemonia americana, né? Os Estados Unidos, ele na verdade não ganha uma guerra desde a sua invasão do Vietnã, né? Ele gasta milhares e milhares e milhares de dólares à toa, porque ele não põe medo mais em ninguém. E a Rússia e a China meio que estão orquestrando o outro lado, né? Eles estão nessa outra ponta, né? Que está surgindo aí. Inclusive os Estados Unidos, na época do BRICS, né? Que a gente teve lá, né, o golpe constitucional de 2016. Isso foi quando o Michel Temer assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar o Brasil do BRICS. E o que era o BRICS? O BRICS era uma alternativa ao FMI. Então você tirava o dinheiro do FMI. Então você tinha ali China, você tinha Rússia, você tinha África do Sul e Brasil. E como os Estados Unidos não têm mais força suficiente para absolutamente nada, ele faz o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é ficar mexendo em política da América Latina para enfraquecer os aliados daqueles países. Só que isso não deu certo, não funcionou, né? Então, os Estados Unidos ele está num desespero, assim, ele está perdendo sua força, está perdendo sua hegemonia, né? Agora, a discussão da vez é o 5G, né? O famoso 5G, a corrida pelo 5G. A China já está muito na frente, né, do 5G, os Estados Unidos está ficando para trás. Então, eu acredito que a Terceira Guerra Mundial ela não vai chegar às vias de fato, porque, como eu disse, né, na ditadura, os modos de se fazer guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, era um contexto totalmente diferente, né? Aquilo ali meio que foi um trauma para as pessoas, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ainda mais para a Europa. Eu acho que eles não chegam numa via de fato, porque hoje, se chegasse a uma via de fato, o mundo não existe mais, né? E por mais que eles possam ser agressivos, eles não vão sair estourando um ao outro, porque eles também têm medo, né? Eles querem viver aqui, não é? Eles não são inconsequentes, não, muito pelo contrário. Eles sabem articular bem as suas políticas. E aí, para não chegar nessas vias de fato, vai ficar nessas briguinhas, né? Os Estados Unidos remove umas empresas chinesas daqui, né? Começa a caçar umas empresas chinesas, aí um país vai apoiar a Venezuela, os Estados Unidos já quer intervir. Eu acho que não. Eu acho que vai ser como se fosse a Guerra Fria, né? Eles vão ficar nesses, né? Disputando a influência, porque eu acredito que a influência hoje em dia é muito mais poderosa do que você ir lá destruir um país e tomar ele, né? O que vale mais a pena? Você jogar uma bomba num país, invadir, depois ter que reconstruir, ou nem sair do seu gabinete, mas você ter uma zona de influência, uma zona de controle ali. Eu acho que esse embate vai ficar nisso mesmo, né? Vai ficar nessa disputa de hegemonia. E pelo que a gente está vendo, a gente já sabe que o fim disso é os Estados Unidos vai deixar, né, de ser o país principal e agora a China vai ocupar esse espaço. A gente já está vendo isso lentamente, ainda mais agora com essa pandemia que mostrou como que a China reagiu, né, aos dados, como que a China reagiu ao controle da sua pandemia e como que os Estados Unidos está reagindo. Então é isso. Terceira Guerra Mundial. Espero que por mim não vai acontecer, então eu espero que não aconteça, mas amanhã alguém pode ficar louco e soltar uma bomba, né? Mas eu acho que não, acho que eles vão ficar nisso mesmo, nessa disputa de influência. É mais fácil até, né?
Beleza. Muito obrigada, Rafael. Eu também espero por mim também. Acho que a galera aqui também espera que não tenha uma terceira. Só falta mais essa, né? Já não Covid, falta. gafanhoto, guerra. Pelo amor de Deus, aí ninguém aguenta. Não mesmo. Rafa, eu queria muito agradecer por ter respondido todas as perguntas, tá? Foi um pouco sucinta, né, a nossa tese aqui, mas é um debate mais para a gente trazer um pouco mais de conhecimentos pro pessoal. Então, eu queria agradecer a sua presença, por ter respondido claramente tudo da melhor forma possível, tá? É um prazer receber aqui. A gente espera trazer você mais vezes para dar mais entrevistas sobre diversos assuntos, que você tem bastante carga de conhecimento e você vai agregar bastante aqui no CR para todos os alunos de GRI. Eu fico feliz pelo convite de vocês, fico bem agradecido. Realmente é sucinto, é raso, né? Porque se a gente for discutir o fascismo, tem que voltar e, né? É coisa de historiador, volta lá e fica e enche, exatamente. Mas eu gostei também, vocês podem ficar à vontade para me chamar, não tem nenhum problema quanto a isso. Vou estar disponível para vocês. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, pessoal que assistiu também. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima entrevista.